10 para as 10. Uma reflexão diária na RCP-FM. O mês de novembro é conhecido na tradição cristã como o mês das almas. Precisamente porque se inicia este ciclo de 30 dias com a solenidade de Todos os Santos e, muito particularmente, com a comemoração de todos os fiéis defuntos. A que não é estranho, de igual modo, o final do ciclo litúrgico anual, com um particular enfoque na dimensão escatológica da vida, a vida humana e de toda a criação. Assim, o convite litúrgico é o de olharmos para as realidades temporais, mas na consciência de que elas não são eternas e que a nossa meta se compreende na transcendência. A oração pelas almas, o mesmo é dizer oração pelos defuntos, na sua integridade e corporeidade, para ultrapassarmos os conceitos neoplatónicos de separação de corpo e alma, centra-nos particularmente na solicitude para com as almas do purgatório. Ora, falar precisamente de purgatório coloca-nos aparentemente numa posição de choque com a mentalidade odierna, porquanto muitos consideram o termo purgatório ultrapassado. E poucos são os que acreditam no então chamado fogo do purgatório. Entendamo-nos então. A palavra purgatório provém do latim purgatorio, significando purga ou purgativo, que por sua vez significa purificar, limpar. Ora, o purgatório não é mais do que um processo existencial de purificação para participarmos na santidade de Deus. Todos nós, homens, fruto da nossa condição frágil, cometemos pecados, as nossas múltiplas fragilidades, o que nos constitui como seres limitados. Por seu turno, só Deus é santo. A santidade é uma especificidade de Deus. Assim, o humano e o divino parecem ser realidades intocáveis pela sua diferenciação, que não são efetivamente, pois Deus, na sua bondade, enviou o seu Filho, que se fez homem, em tudo igual a nós, exceto no pecado, para nos elevar à condição divina. E Jesus, pela sua morte e ressurreição, o seu mistério pascal, tornou-se para nós o Cristo, elevando a nossa humanidade a esta condição divina. De tal condição participam todos os batizados, porquanto, mediante este dom gratuito de Deus, fomos tornados membros de Cristo, participando da sua própria vida. Assim, o purgatório não é mais do que esta plena configuração com Cristo, dom recebido no batismo, que nós manchamos ao longo da nossa história, necessitando agora de uma purificação plena. Por outro lado, a concepção literalista do purgatório como fogo provém das concepções teológicas tardo-medievais, que representavam deste modo o lugar de purificação, assumindo desta forma a simbologia bíblica. O purgatório não é um lugar, mas sim uma realidade existencial. Além disso, não se trata de fogo, mas sim de um total envolvimento da graça divina que nos confronta com a nossa humanidade frágil. Daí que, ao referirmos a dores, sempre com as categorias humanas, apenas podemos aludir à dor que advém da consciência da fragilidade humana diante da santidade de Deus. Assim, nós rezamos para que Deus purifique os que fazem esta experiência numa dimensão meta-histórica, concedendo-lhes plenamente a sua própria santidade. E se há fogo, há apenas um, o do amor de Deus pelos homens, que o levou a dar-nos o seu próprio Filho e a conceder-nos a graça de sermos igualmente seus filhos. Sabendo que nos referimos a realidades que nos transcendem, mas reveladas em Jesus Cristo, mesmo que o Evangelho nunca refira explicitamente o purgatório, e Jesus, na sua pregação, nos aponta o fogo purificador apenas como imagem, a verdade é que, ainda antes da revelação cristã da vida eterna, todas as culturas referem processos de purificação como meios de alcançar a eternidade. Apenas as culturas moderna e pós-moderna, com as suas raízes no racionalismo e empirismo racionalista, e ultimamente fundamentada na enorme capacidade tecnológica, transferiram paulatinamente o conceito de eternidade da sua realidade transcendente para a sua dimensão imanente. Isto é, rejeitando a transcendência, procura-se na realidade material e histórica a plenitude da vida, a eternidade. Não obstante este desenvolvimento tecnológico, o envelhecimento e a falência histórica da vida serão sempre uma realidade, segundo os especialistas. Pelo que este ciclo mensal e as suas características, mesmo que esbatidas pela cultura atual e até pela vida eclesial, é uma oportunidade de olharmos para o sentido da vida e para a sua meta plena. A vida não se perpetua definitivamente na história. Então, qual o seu sentido? Se, para alguns, ela termina com o fim da história pessoal, o que significaria sempre a máxima frustração humana, para outros ela compreende-se à luz de uma eternidade revelada.
Todavia, este tempo para todos poderá ser uma oportunidade de questionamento interior, face às inquietações fundamentais que sempre persistiram em cada coração humano. Para onde caminho eu? Afinal, qual o sentido e o fim último da minha vida? 10 para as 10. Uma reflexão diária na RCP-FM.